Chamamos agora o senhor Daniel Dora, do Clube VAT, para a apresentação no painel GD com Fontes Renováveis 2. Obrigado pela apresentação. Como foi dito aqui, meu nome é Daniel Dora e hoje a minha ideia é fazer um apanhado de algumas perspectivas, dar uma olhada no cenário atual e no futuro, aí, nas perspectivas que a gente vai ter para os próximos anos em relação à geração distribuída com fontes renováveis. Bom, vamos falar sobre algumas perspectivas na área de geração distribuída com fontes renováveis. É importante a gente falar um pouquinho do cenário atual, né? Apesar da crise e apesar de a gente saber que os números não são os esperados para o ano de 2020, a gente vem tendo um crescimento significativo. Se a gente pega os dados aí desde maio de 2019 até agora, maio de 2020, a gente tem um crescimento contínuo, levando em consideração que a China teve trancada nos meses de dezembro até março, levando em consideração que teve vários aspectos legislatórios que tiveram modificações em 2019, e esse crescimento, apesar de não ser o esperado pelo setor na área de geração distribuída, ele é muito significativo. A gente passou de menos de 1 gigawatt em 2019, mais de 19, para mais de 3 em 2020. Então, a gente começa a entender que a geração distribuída começa a ser realmente uma realidade na vida das pessoas. E se a gente passar um pouquinho mais para entender como esse cenário atual está funcionando, e a gente pega a geração distribuída, e aí as pessoas estão muito focadas em geração distribuída, eólico, fotovoltaico, mas a gente tem as pequenas centrais hidrelétricas, a gente tem as pequenas centrais térmicas com biogás, biomassa, né? E hoje a gente pega essa geração distribuída por fonte, claro, por uma questão de custos, a gente tem o fotovoltaico muito grande, né? Mas os outros setores vêm crescendo e eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso agora nos próximos 15 minutos. Né? Seguindo na linha, a gente pega e quebra esses dados desse crescimento e a gente vê algumas janelas de mercado que o cenário atual nos permite. Por exemplo, o poder público, que é um pouquinho mais devagar do que o setor empresarial privado, né? Ele tem hoje aproximadamente 1% de geração fotovoltaica. E a gente sabe que ele é um volume significativo do PIB do Brasil é investido no poder público. Então, a gente sabe que tem uma onda de crescimento aí em universidades, hospitais, prédios públicos, prefeituras, que podem ser um grande caminho a ser aberto no futuro. Fora isso, existe uma percepção das empresas que, apesar de elas serem um número bem menor de instalações do que o residencial, elas têm um volume muito maior do que os residenciais, quando a gente começa a ver a comparação comercial, residencial, quando a gente fala de potência instalada, de quanto que tem de geração. Né? Isso significa, então, que as empresas também estão começando a se movimentar e crescendo, e mostrando que o cenário vai ser bem significativo. E a gente tenta, falando nisso, de cenários significativos futuros, a gente tem, no cenário atual, as mudanças na legislação dos incentivos à energia rural, abrindo aí também um outro leque para o cenário de geração distribuída muito grande, um futuro muito promissor em relação à geração distribuída no país, que tem uma tecnologia muito evoluída aí em relação ao legislatório e implementação do sistema. E as perspectivas, e esse é o foco desses 15 minutos, as perspectivas que a gente tem. A primeira perspectiva é o seguinte, né? O aumento dos custos da energia elétrica. A gente sabe que o custo de Itaipu, que é o maior fornecedor do Centro-Oeste, Sul, Sudeste, né, é baseado no dólar. O dólar de 2019, de julho de 2019, para agora, apesar de que hoje a gente já teve uma redução do dólar em relação ao mês passado, a gente sabe que significativamente isso vai influenciar no valor da ponta. Então, a gente já espera algo em torno de 6% a 7% do crescimento do custo na ponta. Isso se a gente colocar mais os custos operacionais que tem aí, ajuda de custo do governo, os pacotes de incentivo para as distribuidoras, significa que no ano de 2021, ou até esse ano ainda, a gente vai ter um incremento significativo no custo da energia, o que torna a geração distribuída ainda mais competitiva. Seguindo nessa linha, e existe com essa nova era pós-pandemia, né, a questão da descarbonização. Se percebeu significativamente, e aí a gente viu várias notícias, por exemplo, dava para ver os peixes em Veneza,
os índices de ar melhoraram significativamente na China, nas grandes cidades. Então, a descarbonização ela ficou muito forte. Ela já veio da COP25, que aconteceu no ano passado, do movimento de descarbonização das indústrias, das empresas, pensando... A gente está vivendo essa transição, né? Do mesmo jeito que começou lá na era industrial, a questão do vapor, e que aí a gente começou os combustíveis fósseis, e a gente teve um grande ciclo de carbonização, agora a energia elétrica com a geração distribuída, as fontes renováveis, eólicas, as novas tecnologias, biomassa, biogás, né? A gente começa a perceber que esse modo de descarbonização, a mudança na questão dos meios de transporte, ele vai vir muito forte nos próximos anos, e isso significa que vai existir uma demanda localizada na questão da geração distribuída. E aí a gente entra no foco do fortalecimento dos múltiplos modais de geração distribuída. Por quê? Porque quem é do setor sabe que, por exemplo, a gente precisa de energia firme, energia que a gente consegue gerar a hora que a gente pode utilizar hoje, que a gente tem energia para ser utilizada na hora necessária, né? Então, por exemplo, só fotovoltaico não adianta, porque a gente só tem sol na parte do dia, a gente só tem geração na parte do dia, quando tem sol. E na noite, ou na hora ponta, que já é o início da noite, a gente tem a eólica, mas a eólica a gente também depende do vento, não sabe quando isso vai acontecer, né? Então, a gente não são energias consideradas firmes, porque a gente não consegue controlar a geração. Por isso que a gente tem aí pequenas centrais hidrelétricas, que podem ser energia firme, a gente tem vários estudos, e não é na questão da geração, mas na questão do armazenamento, e isso pode estar vinculado à geração distribuída, e aí a gente começa a ter incentivos nesses modais. E aí o que acontece? Que há um efeito parcial, um efeito colateral nessa mudança da descarbonização. No momento que a gente começa a descarbonização, a gente começa a depender menos dos combustíveis fósseis, e aí quando a demanda de mercado, é lei de oferta e procura, quando a demanda do mercado diminui, o custo desse produto diminui. E aí a gente tem o gás natural com uma redução de custo significativa. E o gás natural tem uma capacidade de geração muito grande, com um efeito de carbonização muito baixo quando a gente transforma esse gás natural em energia elétrica. E é uma energia, toda a gente sabe que a energia térmica é uma energia firme, porque a gente precisa, gerando calor, a gente consegue gerar energia. Então, significa que a gente vai ter aí outros modais de geração distribuída que podem estar acontecendo. Então, a gente vai ter modelos híbridos de geração, né? Esses modelos híbridos de geração distribuída são: a gente não vai ter só fotovoltaico em um local, a gente pode ter fotovoltaico, hidrelétrico e até eólico no mesmo local, né? Para que essa cesta de geração atenda às necessidades do consumo, né? E a gente tem um histórico que isso funciona muito bem, principalmente no mercado livre, para quem trabalha em grandes volumes de energia, sabe que quando se compra energia para grandes volumes de energia, se compõe uma cesta de geração energética para atender essa demanda de consumo. A mesma coisa vai acontecer em níveis muito menores, quando a gente fala em geração distribuída, né? A gente tem limitações, né? na mini geração ou na micro geração, até 75 kW. A gente vai ter uma redução desses múltiplos modais de energia, esses modelos híbridos de geração, onde a gente vai ter tudo num ponto só. A gente vai poder ter fotovoltaico, eólico e até, de repente, térmico, tudo no mesmo ponto para atender uma necessidade. E isso vem junto com uma série de mudanças legislatórias que já acontecem, porque a gente está pegando aí uma indústria que é secular, né? O modelo de energia ele é o mesmo desde quando Thomas Edison inventou. A gente tem a distribuição, a gente tem a geração, a transmissão, a distribuição e o consumo, né? E a gente tinha sempre um ponto, vem da geração até o consumo. Hoje a gente já tem a geração no consumo, que tira esses pontos de transmissão, tira os pontos de distribuição, o que gera toda uma mudança, uma modernização na indústria da energia, e que necessita dessas mudanças legislatórias. Por mais que a gente tenha uma legislação muito moderna, muito vigente, a nossa última mudança legislatória aconteceu aproximadamente em 2012, ela é muito recente, pensando numa indústria secular, a gente já vem evoluindo e vai ter várias evoluções. Então, a ANEEL vem trabalhando muito forte, a gente sabe que as associações das gerações distribuídas também, todo mundo está tentando defender um pouco o território para encontrar o melhor caminho para a gente ir para essa evolução natural
que é a geração distribuída de forma muito forte. E quando a gente começa a ter essa geração distribuída numa estrutura que já tem aí diversos anos, né, já dezenas de anos, a gente sabe que as tecnologias implementadas para esse grid atual não são as tecnologias para esse novo modelo de geração distribuída. Então, a gente vai ter que necessitar uma maior inteligência no grid, maior inteligência nos transformadores, maior inteligência por parte das distribuidoras, porque, né, se a gente leva em consideração que ela foi criada para vir de uma geração para um consumo lá na ponta, e quando a gente começa a ter geração aqui, isso modifica, inclusive, o funcionamento dos equipamentos, e a gente sabe que o custo, o investimento para manter esse grid ele é alto. Então, existe aí também toda uma necessidade de maior inteligência no grid, e é uma perspectiva muito forte para a questão da geração distribuída. E, por final, que eu acho que é uma grande perspectiva que a gente tem que levar em consideração, é o aumento da percepção de energia. O que eu chamo de aumento da percepção da energia? Com esse movimento de descarbonização, veículos elétricos, etc., as pessoas começaram a perceber mais energia. É natural que as pessoas percebam a energia em dois momentos. Quando vem a conta de luz e quando falta energia. Então, quando a gente está sendo cobrado por um produto que a gente vem usando diariamente, que passa a ser quase uma necessidade básica do homem moderno, a quando falta esse produto e ele precisa se reorganizar para utilizar os meios que ele tem sem energia elétrica. Então, quando a gente começa a ter esse aumento da percepção, que é fora além da conta, a gente começar a perceber que a gente consegue ter geração, que o nosso carro vai precisar de energia, então o nosso meio de transporte agora é baseado em energia, já era baseado em energia, mas é baseado em energia elétrica, né? A gente consegue a perceber mais a energia. No momento que a gente começa a perceber mais a energia, a gente começa a ver que tem fugas de energia, a gente começa a ter uma noção mais que existem algumas coisas que consomem mais energia do que deveriam estar consumindo, né? Esse movimento de percepção da energia ele veio muito forte com lâmpadas de LED, quando a gente saiu das lâmpadas ditas quentes para as lâmpadas frias, para a questão da lâmpada de LED, que é uma redução forte no consumo, né? E essa percepção de energia ela meio que morreu e agora ela começa a ir muito forte, né, para ter casas descarbonizadas, edifícios verdes, né, e esse aumento da percepção da energia é algo natural que vai acontecer, é uma perspectiva muito forte, porque junto com esse aumento da perspectiva, aumenta a demanda da geração distribuída e, enfim, faz toda a roda girar na questão da perspectiva. E a gente acredita tanto nisso que a gente criou uma solução, que a gente é uma plataforma, que a gente chama que é uma plataforma de aplicações que atende toda a cadeia de valor, né? Então, a nossa plataforma hoje atende tanto na geração, quanto armazenamento, consumo, até ações automatizadas de gestão energética. Então, essas perspectivas que eu estou passando para vocês, eu acredito tanto que eu vinculei todo o modelo da minha startup para que isso aconteça, para que a gente consiga trazer inovação. E aí, como que funciona? A gente controla a geração com painéis de controle de geração múltiplos modais. Então, essa é uma perspectiva que vai acontecer e que já vem acontecendo. Hoje a gente já controla usinas híbridas, né? A gente passa, então, por uma maior informação para o consumidor. Isso é muito importante. A gente viu aí, né, por exemplo, o que aconteceu, principalmente o pessoal da gestão energética, início dos anos 2000, final dos anos 90, a questão dos valores de energia reativa, né? Muito rápido se conseguiam economias absurdas nas contas de luz por causa só regulando a economia reativa. Mas a gente sabe que nos pequenos consumidores ainda existe esse problema e que isso pode ser verificado com inteligência artificial, com modelos funcionais, dando maior informação, passando simplesmente de uma conta, mas sim um dado informativo de como se está utilizando um recurso muito valioso que é a energia elétrica. E, por final, a gente entra numa questão de automação, porque a gente não adianta, por mais que a gente, como isso é uma coisa que está no dia a dia, a gente acaba deixando passar. No residencial é a luz que ficou acesa, é a TV que ficou ligada, no comercial é o ar-condicionado ligado o tempo todo, é os computadores do escritório que ficaram ligados. Então, se a gente começar a controlar e automatizar esse consumo, a gente começa a ter reduções de energia significativas que, no final, geram um volume de economia, e aí a gente entra no circular. Com essa própria economia da automatização, dessa energia mais barata, que é a energia que a gente não usa, né, que o custo é zero, até pegar essa economia, investir em geração, e aí a gente consegue encontrar reduções significativas
em relação ao consumo e em relação ao custo de energia, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Dito isso, não quero me alongar, né? A gente tem um lema muito forte aqui dentro da nossa empresa: se a energia move o mundo, a energia das mãos certas pode transformar o mundo, e é o que a gente acredita. E todo mundo que está aqui nos assistindo tem essa intenção: transformar o mundo para um mundo onde se utilize de forma mais correta a energia, né? Meu nome é Daniel Dora, esses são os meus contatos, fico à disposição. Obrigado e um abraço. Agradecemos ao senhor Daniel Dora, do Clube VAT, pela sua apresentação.